E aí, meu amado fera, vamos começar aqui fazendo as questões de introdução à química. E vamos começar pela primeira questão de elemento, substância, mistura e alotropia. Gostaria de frisar para você, se você pegou essa aula daqui e você está assistindo aqui pelo YouTube, não pelo site do Sandrão, você está assistindo pelo YouTube, na primeira aula, que é a aula de apresentação, que eu explico como é que vai funcionar essa revisão SESMAC, está lá o nosso material, certo? É o nosso módulo de revisão. E lá eu explico direitinho como é que vai funcionar a nossa revisão, ok? Então a primeira questão aqui é uma questão de 2015/2 do SESMAC, e ele fala o seguinte, ó: durante os séculos 18, 19 e 20, medicamentos à base de arsênio, arsfenamina, trióxido de arsênio e nelsarvasan foram muito utilizados no tratamento de doenças, como sífilis e tripanossomiase, sendo posteriormente substituído por antibióticos mais modernos. O elemento arsênio pode ser obtido no estado sólido, com 3 diferentes estruturas, que eles chamam de arsênio cinza, amarelo ou arsênio preto, os quais podem ser chamados de: que tipo de fenômeno ocorre entre esses 3 arsênios? Aí a gente vai lembrar, o arsênio sozinho, ele é uma substância, o arsênio sozinho, ele é uma substância pura simples. Sandrão, o que é uma substância pura simples? É aquela que tem um único elemento químico, amigão. O que é uma substância pura composta? É aquela que tem mais de um elemento químico. Por exemplo, a água. A água tem hidrogênio, oxigênio, então ela é uma substância pura composta. Então, que fenômeno ocorre aí? Isômero, oligômeros, polímeros, alótropos, isótopos. Que tipo de fenômeno ocorre? Ou seja, são chamados substâncias que têm apenas um elemento químico, mas têm estruturas diferentes. Vamos lembrar aqui. O que é o fenômeno de alotropia? Alotropia ocorre quando eu tenho substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Os mais conhecidos, nós temos aqui, ó, o carbono grafite e o carbono diamante, tem o funeleno também, tem o nanotubos e etc. Ou seja, os dois são diferentes? São. Você escreve com carbono grafite? Não. Você escreve com carbono grafite? Sim. Você escreve com diamante? Não. Seu namorado ou sua namorada vai lhe dar um anel de grafite, só joga na cara dele, velho. Agora, se der de diamante, bacana, né? O oxigênio. Eu tenho oxigênio, gás oxigênio, eu tenho ozônio. O ozônio é a camada de ozônio, o gás oxigênio é o que a gente respira. São substâncias simples? Diferentes? São. Primeiro, por que essas são substâncias simples? Porque são formadas por um único elemento químico. São diferentes? São. O que é que muda? A estrutura deles. Enxofre rômbico e monoclínico, são todos dois enxofre. O que é que muda? Sua estrutura. Fósforo branco ou vermelho, ou até mesmo negro. E aqui faz o macete, que Sandrão sempre dá. Quais são os 4 elementos químicos que sofrem alotropia? É o famoso COSP, carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Sandrão, tem outros. A questão do SESMAC, essa questão foi muito bacana, porque ela mostrou para você um outro cara que sofre alotropia, que é o caso do arsênio. Mas eu posso fazer aqui, ó, observação do tio Sandrão, bacana, e eu posso dizer para você o seguinte: existe o estanho, eu posso incluir aqui, ó, o estanho branco e o estanho cinza. Um é mais quebradiço do que o outro, certo? Então, vamos aqui responder a questão. Esses arsênios são isômeros? Não, porque isômeros são compostos diferentes, que têm estruturas diferentes, porém a mesma fórmula molecular. Não quer dizer que o arsênio cinza, amarelo e preto tem a mesma forma estrutural. Eles têm a mesma forma molecular, eles têm estruturas diferentes. Oligômeros, essa eu nunca ouvi essa palavra, olha. Oligômeros, oli quer dizer poucos, meros partes. Seria diferente de polímeros. Existe, por exemplo, querosene, se não me engano, ou alguns óleos, são oligômeros, não são polímeros, são poucas partes. Mas só que os oligômeros podem ser uma substância composta, nesse caso não, os arsênios são substâncias simples entre si. Polímeros, mesmo raciocínio, não são polímeros, então o fenômeno que ocorre entre eles é o fenômeno da alotropia. Beleza? São isótopos? Não, Sandrão. Isótopos têm um P, mesmo número de prótons.
Bacana? A primeira questãozinha aí, letra D, de jeans. E aí, meu amado fera, vamos fazer a segunda questão. Lembrando, se você chegou nesse vídeo aqui, começou agora, o nosso módulo dessa revisão SESMAC está lá no primeiro vídeo da playlist, que é o vídeo de apresentação de como funciona a nossa revisão. Bacana? Então vamos aqui agora para a segunda questão, ainda de introdução à química, substância. Nós estamos falando do assunto de elemento, substância, mistura e alotropia. Ok? Então ele fala o seguinte, ó. Foi uma questão do SESMAC de 2014. Como eu prometi, vamos fazer todas as questões do SESMAC de 2014 até hoje. Então ele fala o seguinte, ó. Um crematório de Porto Alegre oferece o serviço inusitado: transformar parte das cinzas do morto em diamante. Isso é importante. Você entendeu o seguinte: quando a gente morre, você já observou que quando a pessoa morre queimada, ela foi carbonizada. Por quê? Nós somos feitos de carbono. Então ele está prometendo transformar esses carbonos que temos no nosso corpo em diamante. E aqui continua. O processo de produção é desenvolvido a partir da exposição de parte das cinzas a condições de altas pressões e temperaturas. Considerando esse assunto, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação. As condições de altas pressões e temperaturas são utilizadas para... Você vai transformar carbono, o carbono normal, né, o carbono, em carbono diamante, porque você vai lembrar que o diamante é um carbono. Beleza? Carbono diamante. Aqui, beleza? Não vai deixar de ser carbono. Então presta atenção. O que é que ele promete o que é que ele promete fazer? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer, inclusive a gente viu na questão anterior aí, ó. O que vai acontecer é o seguinte, que ele vai utilizar para provocar transformação entre formas alotrópicas distintas de um elemento químico presente nas cinzas. Quem está presente nas cinzas? Quando você morre queimado, você morre carbonizado. Isso porque nós temos o que? Carbono. Ele está prometendo transformar o carbono, carvão, em carbono diamante. Ou seja, deixou de ser substância simples? Não, mas são substâncias diferentes? São. Então o correto aqui já é a letra A. As outras, se você ler, são absurdas. Tipo, até que a letra B pode ser, ó, transforma uma substância simples, beleza, encontrada nas cinzas, realmente numa substância composta que é o diamante. Se você acabou de assistir minha aula, você sabe que o diamante não é uma substância composta. O diamante só tem carbono, então é uma substância simples, é um alótropo do carbono grafite, do carbono funeleno, dos nanotubos, das nanoespumas. Todas elas só têm carbono. Fundir as cinzas, o que é fundir, Sandrão? Passar do estado sólido para o líquido. E moldar o material produzido. Moldar? Se moldar as cinzas vai virar diamante? Não, né? Nada a ver. Promover a separação do diamante e do grafite obtidos durante a cremação. Eu não sabia que a gente tinha diamante. Rapaz, se eu tivesse diamante no meu corpo, eu já tinha dado um jeito de encontrar ele e vender. Tu é doido? Letra D absurda. Letra E. Separar o diamante de traços de minérios que são resíduos no processo de cremação. Se o cara vai cremar o nosso corpo não tem diamante, cara. Então, letra E, errado. Letra A, o correto. Ele vai transformar formas alotrópicas. O carbono que tem no nosso corpo, no caso, quando você é queimado, o carvão, e transformar em diamante, certo? Então, ele provocar a transformação de formas alotrópicas. O que é alotropia? Eu falei na questão anterior. É um fenômeno que ocorre em substâncias simples diferentes formadas pelos mesmos elementos químicos. Quais são os 4 mais importantes? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Agora uma observação. Eu fiz essa questão aqui e eu quero só frisar aqui para você, ó, o seguinte. São alótropos entre si os que têm o mesmo elemento. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o carbono diamante é alótropo do oxigênio. Está errado. Eu não posso dizer que
o enxofre rúbico é alótropo do fósforo vermelho. Está errado. Eu não posso dizer que o enxofre monoclínico é alótropo do carbono diamante. Não. Grafite é alótropo do carbono, oxigênio do ozônio, rúbico do monoclínico, fósforo branco do fósforo vermelho, estanho branco que eu falei do estanho cinza. E aí, meu fera, vamos aqui para a terceira questão, meu aprovado no SESMAC. Uma questão foi de 2017/2, ok? Lembrando, essa lista de exercícios, quer ter acesso a esse módulo, o primeiro vídeo é o vídeo de apresentação que eu explico como é que vai funcionar o nosso curso de revisão SESMAC. Inclusive, com um grupo de WhatsApp para plantão de tirar dúvidas e também com como vai funcionar os simulados. Aí você vai fazer simulado, cara. Você vai fazer simulado. Bacana? Então vamos lá. Esse meu simulado é bom, olha. Bora. Há 30 anos, o diamante e o grafite eram uma única forma alotrópica. O que é alotropia? Já falei nas questões anteriores, cara. Alotropia é um fenômeno que ocorre em substâncias simples, só pode ter um elemento químico diferente, ou seja, ela muda a sua estrutura. São substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. São alotrópicas do carbono. Após 1985, outras formas alotrópicas do carbono foram descobertas, como os buchmisterfullerenos, que eu falei, nanotubos, grafenos, nanoespumas e assim por diante. Todas com aplicações muito interessantes na área da tecnologia, biomedicina, devido às suas propriedades nanométricas. Com relação à descrição do texto acima, assinale a alternativa correta. Se você assistiu a aulinha que eu dei aqui, ó, rapidão, porque o nosso curso é assim, eu faço umas microaulas daquele assunto, daquela questão, nesse caso aqui eu já dei. O que é que o carbono grafite é do carbono diamante e o do fullerenos, nanotubos, dos grafenos e das nanoespumas? Eles são alótropos, porque todos eles são formados apenas por carbonos. Todos eles têm apenas carbonos, ok? Se todos têm apenas carbonos e o que muda é a sua estrutura, e mudando a sua estrutura, muda as propriedades, né, físicas e químicas do cidadão, então, com relação à descrição do texto, assinale a alternativa correta, letra A. Os alótopos do carbono são substâncias simples. Correto, os alótopos do carbono são substâncias simples, porque para ser um alótopo, obrigatoriamente tem que ser uma substância simples. Substância simples é aquela que tem apenas um elemento químico, letra A de I love you. Letra B, o alótopo do carbono são substâncias compostas. O erro está aqui, não é composto. Os alótopos de carbono são misturas de carbono e hidrogênio. Não pode ser uma mistura de mais de dois elementos químicos. O diamante e o grafite apresentam exatamente a mesma estrutura. Não, é justamente. Os alótopos têm estruturas diferentes. Os alótopos do carbono são substâncias compostas. É errada. Questão facilzinha, questão que até minha avó, semi-analfabeta, com mal de Alzheimer, cega dos dois olhos, faz uma questão dessa. E aí, meu amado fera, que bom que você está aqui. Vamos aí para a nossa quarta questão de introdução à química na parte de mistura, alotropia, elementos e substâncias. E eu gostaria de frisar a você, não esqueça que o nosso material... Ah, Sandra, eu quero baixar esse nosso módulo. Vai lá no primeiro vídeo aqui do canal, que é o vídeo de apresentação do nosso curso, que vai ter simulado, vai ter grupo de plantão de dúvida. Você pode mandar sua dúvida para o grupo de WhatsApp. Para isso você tem que entrar no meu Instagram e dizer: Sandrão, eu quero fazer parte do grupo, @Química com Sandrão. Vai estar aparecendo aqui. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, manda para a galera que você conhece, que está querendo fazer SESMAC. Vai ser um curso completo aqui, ó. Muitas questões, resolver todas as questões de 2014 até agora. Se você quer fazer um curso com teoria, com mais exercício, ou vai fazer Enem, vai fazer faculdades particulares, vai fazer FUVEST, INTA e Química, eu tenho o curso no meu site, quimicacomsandrão.com.br. Temos lá 3 planos e você escolhe o que melhor se adequa a você, tá bom? Aos seus objetivos. Então, galera, vamos fazer a quarta questão. De novo, uma questão de alotropia. De novo. Então, olha só. Ele fala o seguinte, ó. SESMAC Medicina 2017/1. A alotropia é uma propriedade que alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes. E assim formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Eu já falei nas aulas anteriores aí.
Com relação a essa definição, 3 afirmações são feitas. Então vamos ver quais são as verdadeiras e quais são falsas. O carbono grafite e o diamante são formas alótropas do carbono. Beleza, porque você só pode ser alótropo de outro cara se tiver o mesmo elemento químico. Então carbono e grafite são alótropos porque os dois têm carbono e os dois são substâncias simples. O oxigênio molecular e o ozônio são formas alotrópicas do oxigênio. Beleza, existe o oxigênio grafite, existe o oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira, e existe o ozônio. O que é que muda neles? Se você está vendo aqui, meu fera, o que está mudando aqui nesses caras é a quantidade de oxigênio. O oxigênio tem, o gás oxigênio, o oxigênio molecular tem 2 oxigênios, e o ozônio tem 3. O que está mudando? Na sua estrutura. Então, a alotropia ocorre entre substâncias simples diferentes que têm sua estrutura diferente. Mas tem que ser uma substância simples, certo? Então, verdadeiro aqui os dois. Até agora, o 1 e o 2 são verdadeiros. A água e a água oxigenada são formas alotrópicas de íons hidrônio. Não existe alotropia em substâncias compostas. A água e a oxigenada, todas as duas têm hidrogênio e oxigênio, a substância composta. Substância composta tem mais de um elemento químico. Então, isso aqui está falso. Então, quais são as corretas? Apenas a 1 e a 2. Quarta questão, letra B. E aí, meu fera? Quinta questão. De novo, uma questão do SESMAC de Medicina 2018/2. Lembrando, esse módulo está lá no vídeo de apresentação de como funciona a nossa revisão. Ok? Se você está gostando da nossa revisão, compartilha esse link com alguém, manda lá. Sandrão, revisão SESMAC com Sandrão é top. Então olha só, meu fera, meu aprovado. Profetize em nome de Jesus que todos que estão assistindo essa revisão vai passar no SESMAC. Então vamos lá. Medicina 2018/2. O fósforo é o essencial, é a quinta questão do nosso módulo, tá? De introdução à química, substância, mistura e alotropia. O fósforo é essencial para a vida humana, sendo o 6º elemento mais abundante presente no corpo humano. Na sua forma inorgânica, o composto está associado à síntese de ácidos nucleicos e moléculas do armazenamento de energia, como trifosfato de adenosina. A sua forma elementar, ou seja, com apenas um elemento químico, o fósforo pode ser obtido como fósforo branco e fósforo vermelho. Sobre as formas elementares do fósforo, podemos afirmar que se trata, galera, se você assistiu aí, fósforo branco e fósforo vermelho, ele é o que entre si? Eles são alótropos. Certo? O que é alotropia? Volto a repetir, substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Acabei de dar essa aula nos vídeos anteriores sobre alotropia. Essa é a quinta questão de alotropia que caiu no vestibular do SESMAC. Até agora a gente resolvendo as questões. Beleza? Bacana? Quais são os elementos que sofrem alotropia? E o que é alotropia? Para a gente lembrar, alotropia é um fenômeno que ocorre em substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Então, o fósforo branco só tem fósforo, fósforo vermelho só tem fósforo. Um é alótropo do outro. Quais são os 4 elementos químicos principais que mais caem? Carbono, grafite, diamante, foneleno, nanotubo, oxigênio e ozônio, são alótropos, enxofre rômbico e monoclínico, e o fósforo branco e vermelho, podia até botar um negro aí também. Certo? Então, questão resolvida, baba, questãozinha fácil. Não tem o que errar aí. E aí, meu fera, chegamos na 6ª questão de introdução à química, substância, elemento, mistura e alotropia. Essa questão é uma questão do SESMAC, que foi de Medicina 2019/2. Lembrando, se você caiu de paraquedas, esse material está no vídeo de apresentação de como funciona o curso. Bacana? Se você quiser fazer um curso mais aprofundado para qualquer vestibular particular, se quiser fazer para o Enem, se quiser fazer para Itaime, no meu site tem essas aulas. quimicacomsandrão.com.br. Temos 3 planos bacanas para você lá. O curso é completo. Muita resolução de exercício, muita teoria para você. Ok? Bom,
Nessa questão, nós temos aqui o seguinte, ele fala o seguinte, ó, o enxofre apresenta duas formas alotrópicas principais, a forma ortorrômbica e a forma monoclínica. Já falamos nos vídeos anteriores aí sobre alotropia. A forma ortorrômbica possui densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico, enquanto a forma monoclínica possui uma densidade de 1,96 gramas por centímetro cúbico. Sabendo que a reatividade dos alótropos do enxofre é semelhante, ou seja, reatividade vem de reação, a reação entre eles, com quem ele reagir, o produto será praticamente o mesmo. Uma porção de mesma massa de cada um dos alótropos é colocado para reagir com oxigênio. As moléculas resultantes da reação entre os alótropos é que passou um helicóptero aqui agora. Não sei se deu para escutar, se não deu melhor ainda. E eu não vou parar a gravação não para você ver que ocorre também esses pequenos acidentes ocorrem, né? Então as moléculas resultantes da reação entre os alótropos de enxofre e oxigênio serão. Bom, se eu pegar as duas formas alotrópicas do oxigênio do enxofre, certo? Se eu pegar aqui, ó, o enxofre rômbico e reagir com o O2 e o enxofre monoclínico e reagir com O2, o que é que eu vou produzir? Se a reatividade dos dois é a mesma, como se você fosse queimar um enxofre, nesse caso você vai queimar um enxofre, o produto é o mesmo, é o SO2, ou seja, é o dióxido de enxofre. Pensava um pouquinho nessa questão? Pensava. Mas os dados aqui, ó, ele me diz o seguinte, onde é que eu mato essa questão, Sandro? A reatividade dos alótropos é a mesma, a reatividade é a reação. Ou seja, os dois com a mesma proporção, como ele falou aqui, ó, mesma massa, vão ser colocados para reagir com oxigênio. Então, o produto formado é o mesmo, certo? É igual. Então, o que tiver escrito diferente está fora. Esse é mesmo, está fora essa que está escrito diferente, está fora essa que está escrito diferente, e essa está igual ou diferente. A minha relação é uma substância simples, como ele está falando aqui, vai produzir uma substância simples ou uma substância composta? O meu aprovado, o SO2 é uma substância simples ou composta? Pelo amor de Deus, tem dois elementos químicos, enxofre e oxigênio. Então é uma substância composta. Então essa aqui está errada, por ser simples. Então, letra C. Questão número 7 do nosso material, meu fera, uma questão do SESMAC Medicina 2022-1. Ele fala o seguinte, ó, o granito é uma rocha magmática composta essencialmente por quartzo, mica e feldspato e é encontrado em placas continentais da costa terrestre. Dado que é possível separar um mineral dos demais, ou seja, é possível você separar o quartzo da mica e do feldspato. E ele continua. É possível classificar o granito como, ó, se você consegue separar o quartzo, a mica e o feldspato, ficou fácil, né, Sesmac? Isso aí só pode ser uma mistura. Porque o que é uma substância composta? Uma substância composta é aqui, primeiro, para ser uma substância só pode ter uma molécula, né? Então, por exemplo, H2O é uma substância. Ela é composta por quê? Porque ela tem dois elementos químicos. O que é uma substância simples, Sandrão? Já falei isso aqui no nosso curso. É aquela que tem apenas um elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio, ele é uma substância simples, certo? Porque ele só tem oxigênio. Bacana? Um composto iônico, Sandrão. O que é um composto iônico? Composto iônico é aquele que é um íon, ou seja, aquele que forma íons, ou seja, quando você tem um metal ligado a um ametal. Então, o metal tende a doar e o ametal tende a receber elétrons, composto iônico, certo? E o elemento químico, aqui, ó, quando é que ele é um elemento químico, Sandrão? Quando ele tem só um elemento, por exemplo, só hidrogênio, é um elemento químico.
só oxigênio, só o gás hélio, só ferro é um elemento químico. Então, essa foi fácil, viu, Sesmac? Manda mais dessa aí. Questão número 8. Questão do Sesmac Medicina 2022-2. Ele fala o seguinte: o oxigênio é um dos elementos químicos mais abundantes da superfície da Terra. Ele é comumente encontrado em substâncias simples, como o gás oxigênio e o gás ozônio. O gás oxigênio é fundamental para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, enquanto o ozônio protege o planeta da irradiação ultravioleta emitida pelo Sol. Acerca das diferentes formas de organização dos halótopos do oxigênio nos gases, o O2 e o ozônio, podemos afirmar que se trata de... Então vamos lá, o O2 e o O3, a gente já falou anteriormente, eles são o que entre si? Eles são alótropos. O que são alótropos, Sandrão? São substâncias simples. Que são substâncias simples? São aquelas que têm um único elemento químico. São substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Então, por exemplo, carbono grafite e o carbono diamante. Todos os dois, tanto o grafite quanto o diamante, são feitos apenas de carbono. Então são substâncias simples, porque só tem carbono, tá? O que é que muda neles? O arranjo da estrutura. No caso do O2 e o O3 também, ó, tanto o ozônio quanto o oxigênio só tem oxigênio, certo? Qual é a diferença entre eles? Está aqui, ó, na sua geometria molecular. O oxigênio tem 2 átomos de o gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio e o ozônio tem 3. Completando a nossa lista, a gente tem aqui o enxofre rúmbico e o enxofre monoclínico e temos o fósforo branco e o fósforo vermelho. Também podemos incluir o fósforo negro, de repente, né? Bacana. E aqui dá um macete que Sandrão sempre ensina para os alunos, né? Sempre ensino para meus queridos alunos. Aqui dá uma... que é o famoso COSP. Esses são os que mais vão cair, tá? Na prova do SESMAC. Quais são os 4 elementos químicos que sofrem alotropia? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Agora, vale uma observação. O enxofre rúmbico só é alótropo do enxofre monoclínico. O fósforo branco só é isômero do fósforo vermelho e negro. O carbono grafite só é isômero do carbono diamante. E assim o oxigênio, o O2, é isômero do O3. Não existe esse negócio do carbono grafite ser isômero do enxofre monoclínico, por exemplo, o fósforo branco ser isômero do ozônio. Não, são isômeros entre si os caras que têm o mesmo elemento químico. Bacana? Então são o quê? Eles são alótropos. Letra D. Vamos fazer agora a questão número 9 do nosso material. Uma questão do SESMAC 2025. 1. Que fala o seguinte: considere a afirmação. São combinações de elementos nas quais os átomos de elementos diferentes estão em uma razão constante e característica. Esses são classificados como moleculares, se formados por moléculas, ou como íons, se formados por íons. Tal afirmação refere-se à definição de isótopos. Não, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Aqui ele está falando de moléculas e íons, que são combinações de elementos químicos. Compostos, sim, correto, letra B. Compostos são a união, não união, seria compostos, são razões de elementos químicos, né? Quando você tem várias moléculas de uma mesma substância, você tem um composto, né? Molaridade. Molaridade, na verdade, está relacionada à concentração molar, né? Molaridade. Lá em fisicoquímica, né? É a razão entre número de mols e volume. Cátodos e ânodos. Cátodos e ânodos são eletrodos, onde o cátodo ele atrai, na eletrólise, né, atrai cátions, e o anodos atrai ânions. Então estão fora. E na pilha,
seria o ânodo seria o polo negativo e o cátodo seria o ânodo seria o polo negativo e o cátodo seria o polo positivo. E elementos químicos não compostos. Os elementos químicos vão formar os átomos, né? Então, elementos químicos, na verdade, são a união de átomos, não vão formar os átomos, desculpa. É a união de átomos que forma os elementos químicos. Os elementos químicos vão se combinar para formar moléculas que a gente chama de compostos. Então, letra B. Meus queridos alunos, continuando nosso curso aqui, SESMAC Qualim. Qualim, para quem não conhece, é uma faculdade de medicina que tem em Penedo, em Alagoas, tá? E esse nosso curso, ele abrange quem compra o curso, quem adquire o curso do SESMAC, também ganha as aulas da Qualim, né? Na mesma ordem de raciocínio, pela ordem de raciocínio de assunto, né? Tópico e item, tudo certo. Então vamos lá, na questão número 10 do vestibular da Qualim, o vestibular de medicina 2025-2, que ele fala o seguinte: durante uma análise laboratorial, um técnico de química analisou a amostra de carbono extraídas de fontes naturais. Ele observou que o mesmo elemento apresentava duas formas bem distintas. Opa, eu tenho aqui o carbono, é o mesmo elemento e apresenta duas formas distintas. Isso é importante para a questão. Uma com aparência opaca e macia, parecendo com um carvão mineral, e outra dura e transparência. Ele discutiu que essa variação não decorre de diferentes composições químicas, mas sim de um arranjo atômico distinto, de um arranjo espacial da molécula. Bacana? Considerando os conhecimentos de estrutura da matéria e a classificação das substâncias, analise a alternativa que descreve corretamente o fenômeno observado. Então ele pegou carbono e viu que o carbono ele tinha duas formas bem distintas, mas observe que apenas um elemento químico é o carbono, tá? E a aparência dos dois, uma é opaca, aparência opaca e macia, e o outro com uma dureza. Que fenômeno está ocorrendo aqui? A pergunta dele. Esse fenômeno que está ocorrendo aqui, primeiro, você já ia cortar misturas. Porque não é uma mistura, porque é só carbono. Certo? Não tem nada a ver com mistura homogênea e heterogênea. Embaixo, substância pura, substância... Como é só o carbono, não pode ser uma substância composta. A substância composta tem dois elementos químicos, mas pode ser uma substância simples, Sandrão. Pura. Traz substância pura também estaria fora. Você poderia ter uma dúvida aí se fosse substância simples. Sandrão, sobrou apenas a letra lá, alotropia, pois representa diferentes formas estruturais com o mesmo elemento, sem alterações em sua composição. Então, o que é o fenômeno da alotropia? Então, a alotropia, meu querido aluno, vamos lembrar que a alotropia é um fenômeno que ocorre em substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Então, por exemplo, ocorre com o oxigênio, eu tenho o O2 e o ozônio, são substâncias diferentes, mas são formados pelo mesmo elemento químico. Nesse caso aí, o que ele está falando é em relação ao carbono grafite e o carbono diamante. E você ainda tem o fósforo, você ainda tem aqui o enxofre monoclínico, o enxofre rúbico. Você tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. E eu já fiz esse aprofundamento, ainda tem o estanho cinza e o estanho branco. São substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, mas só tem um elemento químico e são substâncias diferentes, né? Você escreve com grafite, mas você presenteia sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada com diamante. É isso aí? Bacana? Então, questão letra A.